Bom, e ontem, às vésperas da cirurgia de Lula, a primeira-dama Janja da Silva viajou para o Rio Grande do Sul com a comitiva de ministros que foram acompanhar a situação do estado atingido por fortes chuvas. Um vídeo que circula na internet mostra um grupo de manifestantes na cidade de Lajeado gritando o nome de Michele, em alusão à antecessora da petista Michele Bolsonaro. Olha a Janja em Lajeado aí, pessoal. Janja, então, tentou evitar um novo contato com o público. No entanto, ao sair pela porta de trás, o grupo, mais uma vez, protestou. Acho que ela saiu agora. Ali, ó. Olha que ela vai sair pela frente. Aí, bandida. Aí, vão levar a bandida embora, gente. Leva essa bruxa, 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 bruxos, bruxos. Petezada sem vergonha. Vocês são lixo, lixo, lixo. Silvio Navarro, situação constrangedora aí para a Janja da Silva. Lula não quis Geraldo Alckmin, mas despachou aí a Janja para integrar a comitiva que foi sobrevoar aí o Rio Grande do Sul, as áreas atingidas pelas fortes chuvas. E aí Janja teve que passar por essa situação aí constrangedora. Bom, sobre a recepção à primeira-dama no Rio Grande do Sul, eu acho que talvez essa impopularidade explique por que o casal presidencial opta por viajar para o exterior a cada 20 dias, foi assim desde que assumiu o mandato, ou então o presidente da República recebe os seus convidados, os seus interlocutores, tudo a portas fechadas, tudo entre quatro paredes. Acho que não tem sido uma boa ideia se expor perante a sociedade, perante o público e viajar pelo Brasil. Algo, inclusive, que foi característico no seu primeiro governo, foi uma das marcas do primeiro governo dele. Ele viajou muito para os rincões do Brasil. Eu queria só tocar aqui num ponto crucial e que o Alexandre, de forma brilhante, expôs. A presidência da República exige uma liturgia de cargo, exige um respeito constitucional, existe uma hierarquia do cargo de presidente da República, ele deve ser transmitido ao vice imediatamente assim que deixa as fronteiras, ou, por exemplo, e claramente se for ser submetido a um processo cirúrgico e a uma anestesia. Se ele ficar, entre aspas, fora do ar, numa mesa de cirurgia, alguém precisa responder pelo Brasil em qualquer circunstância, e esta figura é o vice-presidente da República. Depois, em caso de impossibilidade, temos o presidente da Câmara dos Deputados, depois do Senado, depois do Supremo Tribunal Federal. É assim, já vimos cenas como essa, o presidente da Câmara assumindo o país, porque o presidente estava numa agenda no exterior, o vice em outra e por aí vai. Portanto, não ter transferido a presidência ao Geraldo Alckmin é estranho. Vou usar aqui a palavra que o Alexandre Garcia acabou de utilizar. A Janja liderar uma comitiva de ministros numa viagem que tem claramente uma finalidade de governo, vistoriar a situação, entender como estão aquelas vítimas assoladas pela tragédia. Temos dezenas de mortos, infelizmente, no Rio Grande do Sul, por conta da cheia do rio, por conta das chuvas. Olha só, isso não é papel da primeira-dama, me desculpe. Inclusive, houve uma série de críticas, a polícia da imprensa, né, as agências de checagem saíram por aí tentando procurar onde já se viu, dizer que a Janja iria assumir a agenda presidencial. É isso que nós estamos assistindo. Eu não tenho memória, talvez o Alexandre me corrija, de uma primeira-dama a bordo de um helicóptero ou mesmo de um carro, vistoriando uma obra, vistoriando vítimas de determinada tragédia. Eu não tenho memória. A menos que talvez, numa circunstância, estivesse acompanhando o presidente da República. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Ela estava lá de forma autônoma e alguém lhe concedeu essa autonomia. É muito estranho o que está acontecendo no Brasil. Não tenho memória, Paulo.
E aí, Carlos, ontem até nós comentamos aqui no Sem Filtro que o Geraldo Alckmin veio a público dizer que não, olha, não há necessidade dele se afastar, a cirurgia, a anestesia é muito segura. Hoje ele até falou, o Brasil tem uma saúde de ponta nesse quesito, ele que é anestesiologista, né, é médico, mas não sobrou muito para ele, não restou muito para ele, não sei dizer isso, né? Pois é, né, parece que voltou o vice decorativo da época de Temer e Dilma, né, então é bastante curioso, basicamente ficaria 4 semanas sem ver a imagem do presidente da República, porque ele mesmo disse que não vai aparecer na frente dos holofotes, não quer ser fotografado, inclusive falou isso, uma declaração evidentemente capacitista, que gerou também críticas pela própria base do governo na Câmara dos Deputados. Então, temos um presidente da República que vai continuar governando, mesmo estando acamado, de fato, né, e mesmo fora dos holofotes, simplesmente assinando documentos do Palácio do Planalto. Mas eu queria voltar a esse ponto que o Silvio falou, justamente sobre a questão do papel da primeira-dama. É completamente fora daquilo que está previsto na Constituição, aquilo que está acontecendo no Brasil com a primeira-dama, que, lembramos, é um cargo honorífico, não é um cargo, vamos dizer assim, que dá algum tipo de poder ou de dever, ou algum tipo de possibilidade de atuar na vida pública de forma incisiva para a esposa, de fato, ou no caso, se for uma presidente mulher, o esposo do mandatário. É um cargo que, de fato, define o anfitrião ou anfitriã, né, do Palácio da Alvorada. Tem apenas deveres cerimoniais. Não é esse um papel da primeira-dama de sobrevoar áreas atingidas por chuvas ou enchentes, ou sequer fazer a agenda do presidente da República. Há até aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que estão protestando sobre essa presença indevida da Janja em reuniões políticas. Até porque ela não teria nem o dever de transparência, né, que é um dever dos cargos de ministro ou de qualquer outro cargo público, porque ela não tem esse cargo que é previsto, né, não é um cargo público formal previsto pela Constituição. Então, não está sujeita às mesmas regras, às mesmas obrigações e aos mesmos direitos, evidentemente, de um cargo como de ministro ou de secretário, etc. Então, é algo bastante inusual, bastante curioso e até bastante pouco republicano, diria, né? Essa presença da Janja, não apenas nesse... ou ao menos que isso não seja o começo de um trampolim para uma eventual carreira política dela, porque já se fala em ambientes do PT, caso o presidente Lula esteja debilitado demais ou cansado demais na próxima eleição, de apresentar a atual primeira-dama como possível candidata para a presidência da República em 2026. Quizá ela esteja preparando esse palanque político para disputar as próximas eleições. Evidentemente, no começo não está dando muito certo, como a gente viu lá nas imagens de como ela foi recebida por mulheres que estavam lá presentes durante a visita oficial dela. Mas, como disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, Paula? Se não quiser ser contestado, fique em casa, né? Frase dura, feita uma fala de, se não me engano, Alexandre de Moraes, agora se não me falha a memória. E só também complementando o que o Silvio falou, porque muita coisa que o Silvio falou, queria só também lembrar esse ponto. Justamente como o Silvio lembrou, o casal presidencial está viajando o mundo como se fosse lua de mel, né? A cada 20 dias estão um país ou um continente diferente. Mas isso não os poupa de ser criticados, né? Se aqui no Brasil ainda há algum tipo de receio por parte da população em criticar abertamente, em contestar a presença do presidente da República, que inclusive está usando helicóptero até para deslocamentos dentro de Brasília, até dentro da capital federal, como ele mesmo, o próprio governo informou, lá fora do Brasil, muita menos gente tem medo, muita mais gente tem coragem de até utilizar palavras mais duras contra o presidente da República e aquelas mega comitivas que ele costuma levar, até mesmo sindicalistas na ONU, que não tem nada a ver com o papel, papel de representante máximo do país e com o papel de liderança das relações internacionais que o presidente da República deveria ter na democracia brasileira. E aí, Ana, quero te ouvir também em relação à recepção de Janja da Silva hoje na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, como a gente pôde observar aí nas imagens, foi bastante constrangedora aí para a primeira-dama. É um 7 de setembro silencioso por dia, né, desse governo. A verdade é essa, o 7 de setembro foi não apenas emblemático, mas histórico, porque aquela cena a gente nunca vai esquecer e eu tenho certeza absoluta que no silêncio da noite ali no quarto da Janja, ela pensa também
ela e o Lula acenando para o nada, acenando para um vazio, para uma imensidão tomada pelo silêncio. E por onde eles passam, né? Onde estão os 60 milhões que votaram no Lula? Primeira-dama ouvindo aí a voz das ruas no Rio Grande do Sul, gritando o nome da ex-primeira-dama, da Michele Bolsonaro. Então, é complicado demais, né? A gente ter que dizer alguma coisa que não seja tão óbvia, no sentido de as imagens estão aí. Só que, para mim, Paula, o combo é que fica muito exposto do que representa esse governo, ou seja, uma primeira-dama que não é querida pelo povo, que tenta parecer que se importa com alguma situação do governo e tudo que ela demonstra é um deslumbramento com o dinheiro do pagador de impostos, mas, paralelamente a isso, tem um outro lado. Porque se tem um lado completamente silencioso, que venceu uma eleição com 60 milhões de votos, e o silêncio continua ali, do outro lado, nós temos 58 milhões de pessoas e uma multidão por onde o presidente Jair Bolsonaro passa. Hoje, no Ceará, não foi diferente. Lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu 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 lugar. Isso aí, Paula, é um tiro certeiro, né, naqueles que continuam perseguindo politicamente o presidente Jair Bolsonaro, os seus apoiadores, que continuam perseguindo políticos, jornalistas independentes. Então, que cada dia fica mais evidente que quanto mais o STF/TSE persegue o presidente Jair Bolsonaro, tira seus direitos políticos, torna-o inelegível, o capital político dele não vai a lugar algum. Então, esse combo na cabeça, né, do casal Janja e Lula deve ser muito difícil, né? Você ver essas imagens de um inelegível levando multidões pelo Brasil, enquanto o vencedor da eleição, com 60 milhões de votos, continua aí sendo recebido com as ruas completamente vazias. As urnas eletrônicas ainda não têm perninhas, né, para aplaudi-los nas ruas.